Olá, eu me chamo Júnior Calazans e vamos tratar aqui algumas questões referentes às Escrituras Sagradas. Programa Água Viva com Júnior Calazans. Momento de reflexão na Palavra de Deus. Olá a todos, chegamos ao momento de refletirmos as Escrituras. E antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a você que vem desde o início da programação nos acompanhando, a você também que chegou no decorrer da programação. Muito obrigado por você estar até este momento nos acompanhando. Eu quero chamar a sua atenção para que nós venhamos a desenvolver esse tema, a entender esse tema, pensar este tema, justamente na perspectiva de que nós estamos inseridos também, ou de forma consciente ou inconsciente, neste assunto que tem se tornado cada vez mais presente na estrutura religiosa, né? Então, o assunto é o sincretismo. Quantos já ouviram falar dessa palavra, hein? Enfim, por esses dias eu estava conversando com um rapazinho, o nome dele é Kaique de Jesus, e no decorrer do diálogo, ele trouxe uma fala que me impactou muito. A fala foi a seguinte: vai chegar o tempo em que as pessoas não irão mais se importar com a pregação do falso evangelho, porque elas simplesmente não conhecerão o verdadeiro. Essa fala do Kaique, ele me fez refletir muito a respeito dessa estrutura que vem se montando, dessa estrutura que vem se tomando forma dentro do evangelicalismo, né? Bom, falar sobre o sincretismo vai nos requerer refletir, vai nos requerer pensar. Eu trouxe um texto que nós o usaremos como base para a nossa reflexão, é 2 Timóteo, capítulo 4, versículo do 1 ao 5. A versão que eu estou utilizando aqui é a de João Ferreira de Almeida. É o seguinte: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo. Suporte o sofrimento. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Esta carta foi enviada pelo apóstolo Paulo a Timóteo por volta de 66 depois de Cristo. Provavelmente foi a última carta escrita ao seu cooperador e amigo. Nela, Paulo expressa seu sentimento e demonstra que está ciente de que a sua vida está prestes a terminar. Ele começa advertindo o seu amigo Timóteo sobre como os cristãos nos tempos futuros abandonarão a fé em Cristo Jesus e que Timóteo precisa se manter vigilante quanto a essa tendência. Paulo chama a responsabilidade de Timóteo sobre a importância do que ele fala, afirmando que está diante de Deus e de Cristo, que julgará vivos e mortos. Ou seja, ele está falando a Timóteo o seguinte: presta atenção, meu amigo. Estou diante de Deus e de Cristo, que vai julgar tudo e todos, e pode me mandar para o inferno, se ele assim o quiser. Preste atenção no que eu te digo. E Paulo continua afirmando e reafirmando que chegará o tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina, e que por causa disso buscarão mestres, pastores, cultos, reuniões que satisfaçam os seus desejos, suas vontades, atendam às suas vaidades,
porque a verdade existente no Evangelho genuíno incomoda, perturba, causa desconforto, constrange, e as pessoas, em sua grande maioria, não gostam de ser confrontadas. Em grande parte, preferem ser massageadas. Paulo continua chamando a atenção do seu amigo sobre a sua postura, sua posição diante deste outro evangelho que se apresenta. Ele recomenda que Timóteo seja sóbrio em tudo, consciente, lúcido e que suporte os sofrimentos que virão, mas que cumpra o seu trabalho de evangelista. Eu tenho pessoalmente buscado tratar nas exposições das Escrituras que tenho feito de algo que eu pessoalmente julgo fundamentalmente importante e necessário para uma vida cristã enraizada em Cristo: a honestidade. E quando tratamos de honestidade, estamos falando exatamente sobre o fato de admitir que nossas crenças podem ser equivocadas e que, além de admitir esse fato, agir de maneira que as nossas atitudes sejam calibradas, ajustadas ao ensino da palavra de Deus. Conceda, se permita minimamente o benefício da dúvida. O sincretismo religioso está mais presente em nós do que sejamos capazes de admitir e abandonar esse pecado. Vamos entender alguns pontos desse fato. Antes de tudo, precisamos compreender que essa estrutura do Evangelho vem sofrendo uma infinidade de modificações na história. Com isso, vemos também, neste tempo, a forte influência do pós-modernismo na estrutura que implementou as faces do sincretismo. O que é pós-modernismo? Bom, o pós-modernismo é um amplo movimento que se desenvolveu em meados do século XX através da filosofia, das artes, da arquitetura e da crítica, marcando um afastamento do modernismo. O termo tem sido aplicado de maneira mais geral para descrever uma era histórica que se segue à modernidade e às tendências dessa era. O pensamento pós-moderno baseia-se na teoria crítica, que considera os efeitos da ideologia, da sociedade e da história na cultura. O pós-modernismo e a teoria crítica geralmente criticam as ideias universalistas da realidade objetiva, moralidade, verdade, natureza humana, razão, linguagem e progresso social. Bom, o pós-modernismo tem influenciado a igreja cristã. A sua filosofia tem se infiltrado de maneira sorrateira, porém dinâmica no evangelicalismo mundial. Só para vocês terem uma ideia do quanto o evangelho vem sofrendo mutações, o termo evangelicalismo surge a partir da reforma protestante no século XVII, organizada pelos anglicanos, calvinistas, metodistas, puritanos, igrejas reformadas, etc. Diante de todas essas constantes modificações, umas positivas, outras não, constatamos que a igreja contemporânea está completamente afetada. Você já ouviu falar em eclesiologia? Bom, eclesiologia o que é? É a ciência que estuda a doutrina da igreja. Ela surge com a junção de duas palavras no grego, que a primeira é ecclesio, que significa assembleia, reunião, e o prefixo ek significa fora de, e se contempla com o verbo kaleo, que significa chamar. Assim, o seu sentido é chamar para fora, no sentido de uma assembleia ou reunião. A segunda é o termo eclesiologia. O sufixo logia parte do grego logos, que significa lógica ou palavra. Ou seja, ao pé da letra, eclesiologia significa estudo ou lógica da assembleia ou reunião convocada. A partir dessa compreensão sobre a eclesiologia, nota-se que a influência do pós-modernismo segue afetando violentamente a estrutura original da reunião daqueles que se organizam em nome do Senhor. No livro de Gálatas, capítulo 1, do verso 6 ao 9, a versão que eu estou utilizando aqui é Almeida Revista Corrigida,
Paulo envia uma carta aos cristãos da Galácia e ele adverte esses cristãos. De que forma? Ele diz: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro evangelho, mas alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo no céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já temos anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Os cristãos da Galácia já estavam sendo persuadidos a se submeterem ao outro evangelho. E isso já no século I, ou seja, no primeiro século após a morte e ressurreição de Jesus, já haviam pessoas intencionadas em distorcerem o evangelho genuíno, a fim de atraírem pessoas ao seu evangelho, às suas religiões. Existe outro aspecto dentro da eclesiologia chamada soteriologia, que estuda a salvação. A palavra surge do grego sotéria, que significa salvação. A soteriologia também tem sido afetada pelo pós-modernismo. Não existem mais critérios sólidos para o evangelismo, para o batismo e declarar salvo, porque tudo é relativo. A gente pode ter uma geração inteira de pessoas que se dizem salvas e não são. Tudo por causa do pós-modernismo. Por exemplo, pode haver uma congregação inteira vivendo no pecado, porém, como o pecado é relativo, a partir do pensamento pós-modernista, eles se declaram salvos, quando na verdade estão todos no pecado. Temos hoje comunidades de bodes sendo lideradas por lobos, com o nome de igreja. Por que isso, Calazans? Porque tudo é relativo. Com esse comportamento pós-modernista, que define que não há verdades absolutas hoje, identificamos igrejas com todo o tipo de elementos estranhos em suas reuniões. Um desses elementos é o sincretismo. E o que é o sincretismo? É a fusão de diferentes cultos ou doutrinas religiosas com reinterpretação de seus elementos. A fonte para essa definição foi no dicionário Priberan. Ou seja, o sincretismo vai determinar que, como tudo é relativo, a partir de uma perspectiva do pós-modernismo, pode-se utilizar um pouco do espiritismo, um pouco da Umbanda, um pouco do catolicismo e utilizar de forma reinterpretada nos cultos evangélicos. Ou seja, junta todos os elementos característicos e oriundos dessas outras religiões e o resultado, batido no liquidificador, é o sincretismo religioso. Sendo honestos, presenciamos hoje cultos evangélicos que deveriam ser racionais e ofertados a Deus, que usam dentro do seu modelo de culto o espiritismo francês kardecista, a invocação de espíritos. Presenciamos também em nossos dias exorcismo dentro das igrejas, novena da família herdada do catolicismo português e romano. As igrejas são sincréticas porque usam um pouco da Bíblia, um pouco de outras religiões, um pouco daqui, um pouco dali, usam a doutrina da palavra, mas usam um pouco do espiritismo. Usam um pouco da palavra, mas usam um pouco do catolicismo romano. Usam a palavra de Deus, mas usam também o curandeirismo. Temos em nossos dias cultos inteiros sincréticos, com elementos estranhos, elementos característicos, oriundos das seitas orientais, judaísmo no meio do povo de Deus, invocação de espíritos, rituais de magia, etc. Sabe por que isso acontece? Porque não existe verdade absoluta na igreja. Logo, toda a verdade que hoje convém à igreja moderna, ela está sendo usada, fruto da influência do pós-modernismo. No texto de 1 Timóteo, capítulo 4,
do verso 1 ao 2, e a versão utilizada aqui é a Nova Versão Transformadora, diz o seguinte: o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Na primeira carta enviada a Timóteo, Paulo também já o advertia sobre o falso ensinamento e como ele estava causando confusões no grupo que se reunia para cultuar, para aprender de Deus, para oferecer culto ao Senhor Jesus. Se Paulo se preocupava tanto com a saúde da pregação, com a exposição do Evangelho genuíno, por que em nossos dias notamos uma pregação tão sincrética e de autoajuda? Será que as pessoas já não suportam ouvir a verdade presente e latente nas Escrituras Sagradas? Não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, notamos um convite atrativo para a apostasia da fé, o afastamento da verdade, para uma mistura da fé cristã com outras práticas alheias à palavra de Deus. Essa constatação, esse resultado, é denominado de sincretismo religioso, que nada mais é do que o desvio, a negação da fé e da verdade simples e pura do Evangelho da graça de Deus. Quando dizem que a fé no Senhor Jesus não é suficiente para nos salvar e que é necessário agregar outros elementos para garantir a salvação, isso por si só já caracteriza o outro Evangelho, que Paulo denuncia em Gálatas 1. Paulo adverte aos cristãos da Galácia, o seu amigo Timóteo, a esse evento que continuaria crescendo e os cristãos estavam trocando a verdade do Evangelho por outro Evangelho. Conforme os dados do IBGE, levantado no censo de 2010, cerca de 86,8%, pasmem, 86,8% da população brasileira se declara cristã. Há um número significativo de evangélicos crescendo no Brasil, cerca de 22,8%. Porém, esse dado crescente não causa nenhum orgulho, porque não se trata do evangelho genuíno, mas do evangelho híbrido, sincrético, um falso evangelho. O problema do avanço desse sincretismo é justamente porque a igreja tem se desviado das Escrituras e é necessária essa retomada. Pessoas comprometidas com a pregação sem o vislumbre de recursos financeiros. O que temos assistido hoje é uma igreja que fala do sal grosso, uma igreja que proclama o óleo ungido, que é um símbolo da antiga aliança, a igreja que coloca um copo de água em cima da televisão, do rádio, e depois bebe essa água orada ou fluidificada como se ali houvesse virtudes espirituais. Uma igreja que se habituou a constantes campanhas, correntes, novenas e compreendendo que existe um poder místico no entorno desses acontecimentos. Uma igreja que organiza a partir do rótulo, ou seja, pessoas que vieram do paganismo com suas crenças e crendices, suas práticas, chegando na igreja, os rótulos são modificados e a igreja mantém essas pessoas prisioneiras do mesmo misticismo, onde as pessoas precisam de uma rosa, um lenço, uma toalha com suor, como se ali estivesse armazenando as virtudes. Tudo isso é parte de um engano que conduz o povo às veredas do falso evangelho. Isso é o sincretismo religioso. No livro de Atos, capítulo 4, do verso 11 ao 12, a versão utilizada aqui é a Nova Versão Transformadora, diz o seguinte: pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo dos céus, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Nesta passagem de Atos dos Apóstolos, vemos que é assegurado apenas um acesso à salvação: Jesus. Nenhuma prática, nenhum gesto,
nenhum outro método ou modelo de evangelho será capaz de produzir a salvação. Nós vemos hoje uma igreja pragmática, que não se preocupa com a verdade, mas com o que funciona. Esse modelo de igreja é o modelo que faz uma pesquisa de mercado para saber o que o povo quer, o que o povo deseja, o que o povo gosta. Essa igreja é uma loja de conveniência, que oferta em suas prateleiras o que as pessoas querem: saúde, prosperidade, milagres, curas. É isso que será ofertado por essa igreja sincrética. E eu termino aqui essa conclusão dizendo que eu, pessoalmente, temo que muitos de nós estejamos seduzidos por esse formato de igreja, onde não se prega mais a salvação, mas a pregação é para promover reuniões lotadas e impactos nas mensagens de fortalecimento emocional. A multidão aplaude esse tipo de mensagem e nós, enquanto igreja, estamos sonegando ao povo o trigo da verdade quando calamos nossos lábios e permitimos que seja dado ao povo a palha das ideias humanas. Tudo isso parte de um pragmatismo religioso. Nós precisamos despertar e utilizar-se da palavra para que outras pessoas sejam despertadas. Eu sempre tenho falado em alguns encontros que muito se falam em reforma no Evangelho, mas nós não precisamos reformar o Evangelho, nós precisamos voltar ao Evangelho genuíno. E a partir daí, nós estaremos então assumindo uma posição de arrependimento quanto a esse pecado imenso que temos adotado na nossa vida, que é o sincretismo religioso, e voltaremos então para o verdadeiro Evangelho que Cristo, enquanto esteve na terra, caminhando com seus passos, ensinou que os apóstolos compartilhassem a mensagem verdadeira do Evangelho. Vamos orar. Pai, neste momento te damos graça, porque o Senhor é um Deus bondoso, Senhor. Deus amado, nos permita pensar, nos permita refletir, nos permita raciocinar acerca do Teu Evangelho, da Tua Palavra, da Tua Escritura. Pai, repreende toda a sedução, toda a vontade do mundo de implementar em nós a forma de pensar o Evangelho adequado ao humanismo, mas que nós estejamos, ó Pai, focados e abertos a compreender a verdade a partir da revelação do Seu Santo Espírito. É isso que eu te peço, Senhor, neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Programa Água Viva com Júnior Calazans.